a forma como Deus opera transcende-nos. Muitas vezes fazemos o normal, fazemos a nossa vida normalmente, mas lá por trás Deus faz tudo muito bem feito, sempre com o objetivo de nos abençoar e de nos dar o melhor. Neste capítulo de Ruth, vemos isso muito bem. Ruth fez a sua vida normalmente e acabou sendo realmente abençoada. E vemos também a forma inteligente como Deus usa outras pessoas para abençoar Ruth. Vamos então ler o capítulo 2 do livro de Ruth. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimelec. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhes: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-lhe ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que de antes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe subjou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis.
Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendeis. Esteve ela apanhando naquele campo até tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também também o que lhe subjara. Depois de fartar-se, tirou e deu a sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse a sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a Moabita. Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora: Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Esta passagem começa com a descrição de Boaz, um parente do marido de Noemi. E vemos que este homem, Boaz, era alguém poderoso e valente. E vemos que Ruth, quando foi apanhar as espigas, acabou por ir ter ao campo de Boaz. Nos livros de Levítico e Deuteronômio, vemos uma lei que ordenava que, ao fazer a colheita, os israelitas deveriam deixar uma parte dos cereais para os necessitados, para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Sendo Ruth viúva, ela poderia usufruir desta lei, e por isso foi apanhar as espigas e acabou por ir ter ao campo de Boaz. E aqui Deus começa a trabalhar, porque ela não foi ter ao campo de Boaz por acaso. Deus guiou-a para o campo de Boaz. Quando Boaz veio de Belém, quis saber quem era aquela mulher, ao que veio a descobrir que era nora de Noemi. Por isto, Boaz convidou-a a continuar a colher espigas no campo dele, juntamente com as servas de Boaz. Inclusivamente, Ruth podia beber da mesma água que os servos dele, mas Ruth não percebe o porquê de Boaz lhe fazer isto. E aqui vemos algo que devemos ter como exemplo para a nossa vida. Se nos recordarmos, após a morte do seu marido, Ruth tomou a difícil decisão de permanecer com Noemi, apesar de todas as dificuldades que
iria ter na sua vida. Foi uma atitude exemplar e Boaz sabia disso. E aqui vemos que Deus está atento a todas as nossas decisões e que nos recompensa por nós tomarmos a atitude correta. Certamente que Ruth não sabia o que lhe esperava. Decidiu arriscar ao ficar com Noemi, mas acho que era o mais. Mas ela achava que era o mais correto a fazer. E muitas vezes as nossas decisões podem não ser muito difíceis e aos olhos humanos podem não ser as melhores, mas acabam por ser as mais acertadas e Deus recompensa por isso. Devemos, portanto, aprender que, apesar de difíceis, devemos depositar a nossa confiança em Deus. Devemos depositar em Deus a confiança para as nossas decisões. Muitas vezes pode ser difícil, mas Deus nos vai ajudar. E devemos também ter muito cuidado com as nossas ações e com o nosso testemunho, pois Deus sabe disso. E aqui também outras pessoas sabem disso. Vemos aqui que Boaz age desta forma porque sabe o que Ruth fez e sabe que Ruth se converteu. Ou seja, esta atitude acaba por influenciar em muito a vida de Ruth e o mesmo pode acontecer connosco. Nos versículos 13 a 16, vemos mesmo que Boaz convida Ruth para comer com os seus trabalhadores, o que mostra que Boaz estava muito impressionado com Ruth. No final do dia, vemos que Ruth debulhou o que tinha apanhado e conseguiu uma quantidade bastante grande, quase um efa. Um efa equivale sensivelmente a 22 litros. Portanto, ainda foi uma quantidade bastante generosa. E aqui também aprendemos algo que devemos reter para a nossa vida. Devemos apropriar-nos das verdades ensinadas pela palavra de Deus e devemos aplicá-las. Ou seja, Ruth pegou no que apanhou, retirou, debulhou o que apanhou e retirou aquela quantidade. E nós devemos fazer o mesmo, pegando naquilo que aprendemos, perceber o que aprendemos e depois aplicar na nossa vida. Nesta passagem também aprendemos muito na relação de Boaz com Ruth. Boaz era um homem rico e poderoso e mostrou compaixão para com Ruth. E conhecia mesmo Ruth não conhecendo Boaz. Ou seja, Ruth não sabia quem Boaz era. Mas Boaz sabia quem Ruth era. E Deus também é assim connosco. Deus ama-nos e conhece-nos, mesmo nós não o conhecendo a Ele. Deus deu o seu único filho para morrer por nós e nós nem sequer o conhecíamos.
Boaz procurou ajudar Ruth e ajudou-a em todas as suas necessidades. E também lhe deu uma proteção e uma esperança para o futuro dela. E Deus também é assim conosco. Nós seguimos a sua vontade, procuramos seguir a vontade de Deus e Deus também nos abençoa e nos ajuda com a nossa vida e com o nosso futuro. Nos versículos 18 a 23, vemos a confirmação que Deus tinha tudo isto muito bem planeado, ao ver que Noemi percebeu o que Deus tinha feito na vida de Ruth. Foi uma atitude sábia manter-se a trabalhar nos campos de Boaz. Afinal de contas, Boaz protegia Ruth e queria o seu bem, da mesma forma como acontece connosco. Para que sair debaixo da proteção de Deus quando Deus quer o melhor para nós? Não faz sentido. E por isso devemos procurar mais a guarda de Deus e proteger-nos debaixo das mãos de Deus, não procurando prazeres fora disso, ou seja, não procurando prazeres do mundo lá fora. Esta passagem mostra bem a forma como Deus opera e como Deus planeia tudo na nossa vida. E que de facto possamos ter bem esta noção bem presente na nossa vida. Deus quer o melhor para nós. Deus planeia tudo da melhor forma para nós, até ao mais último pormenor. E que possamos de facto aprender também a fazer o bem, a fazer o melhor que sabemos e podemos na nossa vida, pois nós seremos recompensados por isso. Deus não esquece as nossas ações. Deus vai certificar que nós seremos abençoados e que seremos recompensados por isso, tal como aconteceu com Ruth. Que possamos também perceber o quanto Deus trabalha para nós, o quanto Deus se esforça para nos dar tudo aquilo que nós temos. Como se não bastasse ter enviado o seu Filho para morrer por nós, Deus também trabalha diariamente em tudo o que acontece na nossa vida, para se certificar que nós estamos bem e que nós possamos realmente reconhecer tudo isto na nossa vida.